Henker que vive duas vezes. Capítulo 673. Destruição da lenda, 7. Ah, isso é. Que azul. Eu sinto isso toda vez que vejo, mas é muito lindo. Sinto como se estivesse olhando para as pérolas em nossa sede. Todos os deuses e demônios acenaram com a cabeça para a beleza da Terra. Nenhum deles pareceu muito surpreso. Todos eles estavam um pouco familiarizados com o planeta. Eles pareciam pensar que era compreensível que o Rei Negro tivesse adormecido aqui, já que era um lugar tão bonito. É, onde o pai está? O caos rastejante riu loucamente. A cabeça de Yon-Woo zumbiu por causa disso. Ele finalmente encontrou o lugar onde o pai estava dormindo, um lugar que a noite passou anos procurando, então ele estava compreensivelmente em êxtase. Embora ele fosse o menos sincero de todos os deuses do outro mundo, seu zelo e paixão pelo pai eram mais fortes do que os de qualquer outra pessoa. Mais importante ainda, o caos rastejante podia sentir vagamente que a consciência do pai adormecido estava focada na Terra. Mesmo que o Crawling Chaos não tivesse mais corpo, todos os seus sentidos estavam lhe dizendo isso. Agora, o Crawling Chaos queria apressar Yon-Woo e perguntar o que ele estava fazendo. Ele queria apressar Yon-Woo para acordar o pai, mas não conseguiu falar porque Yon-Woo estava muito abalado. O que, ao contrário dos outros seres, que queriam correr em direção à Terra, Yon-Woo ficou bastante surpreso. Por que tem que ser a Terra dentre todos os lugares deste vasto universo? A Terra e o Sistema Solar estavam localizados tão longe das fronteiras que nem mesmo Cronos sabia que eles existiam. Era um lugar que não tinha nenhum poder mágico ou sagrado, e nenhum transcendente havia tocado nele. Assim, Yon-Woo pensava que a Terra estava longe de qualquer fenômeno incomum. Mas o Rei Negro está dormindo aqui? Um pensamento de repente passou pela mente de Yon-Woo. Por que ouço falar das lendas do Olimpo aqui? Este é o território do Olimpo. Eu até ouvi falar de Asgard em uma de minhas vidas passadas. Havia até algo sobre a seita Shan. Quando Cronos perdeu seu trono e chegou à Terra, onde havia lançado as fontes, ele fez a mesma pergunta enquanto vivia suas múltiplas vidas. A Terra era um planeta onde as lendas do Olimpo, Asgard, a seita Shan e inúmeras outras sociedades eram contadas. Ele não podia acreditar que tal lugar existisse, já que o próprio Cronos nunca o tinha visto enquanto governava o Olimpo por eras. Ele não pôde deixar de se perguntar por quê. Ele finalmente descobriu que não foi capaz de recuperar sua divindade na Terra porque o demônio celestial prendeu os deuses na torre. Mas ele nunca foi capaz de encontrar a resposta para esta pergunta. As lendas de diferentes sociedades não poderiam ser contadas ao mesmo tempo. O fato de os mortais poderem compreender as lendas da transcendência com tanta precisão o deixou inquieto. Talvez a razão pela qual tais fenômenos estranhos estavam ocorrendo tivesse algo a ver com o Rei Negro estar dormindo na Terra. Um sonho. De acordo com as revelações, todos os acontecimentos e fenômenos no mundo pareciam sonhos para o Rei Negro, um longo sonho que não tinha fim à vista. E o momento em que ele acordasse seria o fim, de que falava o Mar do Tempo. No entanto, os sonhos podem ser repetidos várias vezes e seguir vários caminhos. Isso significava que as lendas dos deuses também eram apenas uma parte do sonho do Rei Negro. Ocorreu a Yon-Woo que muitas lendas já poderiam ser armazenadas e refinadas sem que os deuses percebessem. E se a Terra realmente estivesse perto do Rei Negro, tais fenômenos teriam ocorrido com mais frequência. O olhar de Yon-Woo escureceu. As fontes do pai chegando à Terra, e a mãe sendo capaz de encontrar o pai aqui. Todas essas coisas que foram consideradas coincidências podem não ser. As fontes que chegaram à Terra podem ter sido devido a um instinto de retorno que os levou ao deus que Cronos servia. O Rei Negro observa que tipo de decisão seu sucessor tomará. Como se estivesse provocando Yon-Woo, uma mensagem sobre o Rei Negro apareceu. Yon-Woo tinha certeza de que o olhar do Rei Negro não era de interesse para seu sucessor. Provavelmente estava mais próximo da curiosidade, como a forma como as crianças observavam as formigas. Para o Rei Negro, Yon-Woo era apenas um mero inseto que desapareceria no momento em que ele acordasse. Sua Majestade, por favor, me dê a honra de servi-lo ao seu lado. Só então, Azrael dobrou as asas e pousou silenciosamente ao lado de Yon-Woo. Ele curvou-se elegantemente para Yon-Woo, mas seus olhos brilhavam de aspiração. Na verdade, Azrael estava apaixonado porque Yon-Woo era o sucessor do Rei Negro, e ele ainda mostrava o mesmo fogo. A única diferença aqui era que ele havia sido dominador no passado, mas agora estava mais educado do que nunca. Como Azrael era um seguidor apaixonado do Rei Negro, ele seguiu a hierarquia relacionada ao Rei Negro como se isso significasse sua vida. Então, Hel, que representava todos os deuses e demônios da morte, franziu as sobrancelhas. Azrael estava desconsiderando sua autoridade, ela não pôde deixar de se sentir irritada. Ainda assim, ela não poderia mostrar seu lado ruim com o rei assistindo. Ela conteve sua raiva e falou distorcidamente. O que você está dizendo? Azrael, o rei chegou em Niflheim. Então foi decidido que eu iria guiá-lo, não foi? Mas Azrael nem sequer se virou para olhar para Hel, que protestava, e continuou a apelar para Yon-Woo. Eu sou um anjo da morte e coleciono e guardo almas. Eu sou um músico que tocará trompete com os outros quando você acordar o rei. Você só está sujando a honra dos outros deuses e demônios ao ultrapassar seus limites.
O dever de um músico é deixar o mundo inteiro conhecer o caminho do rei e levar todas as pessoas e cidadãos a se curvarem diante dele. Por favor, permita-me segui-lo para que eu possa cumprir esse dever. Você não consegue entender minhas palavras simples, hein? Suponho que nada pode ser feito com um tolo que não consegue nem derrotar Samael. Como uma camarada que tem o mesmo domínio, isso é muito triste. Zangada porque Azrael continuou a ignorá-la, Hel fingiu murmurar alto para si mesma. Azrael não foi mais capaz de ignorar Hel e virou a cabeça na direção dela. Mencionar o nome que era sua humilhação significava que ela o estava desafiando para uma briga. Claro, ele não queria mostrar seu lado ruim na frente do rei. Sua língua astuta estava entre as melhores de Malachi. Talvez seja porque você tem o sangue dos gigantes burros que você fala palavras tão ignorantes. O quê? A voz de Hel ficou afiada. Você ainda não sabe? De quê? Eu já sou um com o rei. O que? Azrael ignorou a carranca de Hel e falou em voz alta para que todos ouvissem. Eu não sei como fui abençoado por minha alma se comunicar com a do rei, mas você não consegue sentir o cheiro da minha alma pelo cheiro dele. Que tolice. Então afaste-se. Você não é nada para entrar no território que ele e eu somos. Ele deve estar falando sobre o terceiro espírito que roubei dele. Ion-Wu estalou a língua, observando Azrael e Hel brigarem para ver quem iria servi-lo. Ele não se importava nem um pouco com quem se aproximasse. Então foi um pouco ridículo vê-los debater. Ainda assim, ele não os impediu. Uma competição de lealdade entre subordinados poderia ser bem utilizada dependendo da situação. Mas Hel não sabe disso, então com base no que sei sobre a personalidade dela, ela será. Ion-Wu, que pensava que Hel iria bater de frente com Azrael, se encolheu e recuou com a súbita respiração ofegante. O rosto de Hel já estava vermelho. Ela ofegou e o vapor aparentemente flutuou acima de sua cabeça. Agares e meu pai já estão interessados nele. Então eu já estava frustrado. Mas um corpo, você já está nesse tipo de relacionamento. E eu morrerei nesse ritmo. Maldita pedra de luxúria. Ion-Wu amaldiçoou silenciosamente vendo Hel explodir. Ele achava que Hel estava muito quieto. Parecia que ela estava fingindo. Era adequado para a filha mais nova de Loki. Pensando que seria levado para Niflheim nesse ritmo, Ion-Wu deu um tapinha no pescoço de Fenrir, em quem ele ainda estava sentado. Eu quero ir até lá. Pode me ajudar? Uau! Fenrir começou a correr. A maneira como ele saltou no ar, do penhasco em direção ao portal, quase pareceu majestosa. E espere por mim. Hel bateu as asas atrás de Ion-Wu e Fenrir. Azrael também os perseguiu freneticamente. 666 deuses e demônios da morte cruzaram o portal. Assim que Ion-Wu saiu do portal, só havia uma coisa em que ele conseguia pensar. Como, vazio. Era a mesma terra, mas a terra nas lendas de Cronos e a terra da realidade em que Ion-Wu vivia eram na verdade diferentes o suficiente para serem dois planetas separados. As tempestades caíam tão fortemente do céu que era difícil ver qualquer coisa, e um oceano fervente tinha ondas agitadas e agitadas. A atmosfera estava cheia de gás sulfúrico, por isso era difícil pensar que pudesse existir algum organismo. A Terra primitiva era uma terra tão antiga que era difícil dizer em que ano estávamos. Se comparada com a Terra na realidade, esta terra era provavelmente um recém-nascido. Ion-Wu se perguntou onde o Rei Negro estaria dormindo em um lugar como este. Isso é, mas no momento em que entrou profundamente, Ion-Wu sentiu inúmeros pensamentos. Haha, eu vejo, você veio, meu filho, aquele que me acorda, alarme, ovo, algo assim. Capaz de encontrar um caminho em muitos sonhos repetidos. Legenda, veja, então pode. Qual de mim é você? Ion-Wu podia sentir inúmeros olhares caindo sobre ele de todos os lugares. ABC Desgeik. Havia pensamentos que provavelmente pertenciam ao Rei Negro, pensamentos confusos e palavras aleatórias. Houve também um pensamento estranho olhando para Ion-Wu da perspectiva de Ion-Wu. Era alto, como se incontáveis seres o cercassem para gritar em seus ouvidos. O problema era que cada ruído continha uma divindade que nem mesmo os seres divinos conseguiam medir, então sua alma tremia. Sua alma está tremendo devido a um motivo desconhecido. Seu ego está confuso. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. Sua alma é. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. Ion-Wu experimentou uma confusão extrema que teria destruído seu ego se ele não tivesse sua característica. Ele nem sequer teve a intenção de se preocupar com Fenrir ou com os deuses e demônios da morte que cruzaram o portal com ele. Você mantém a razão com o traço, sangue frio. O status de atordoado foi divulgado. Você ganhou resistência à confusão. Percepções divinas estão sendo ativadas. Seus sentidos dispersos estão lentamente sendo focados. Os sentidos confusos estão sendo ajustados. É necessário um tempo significativo para focar e ajustar. Por favor, aguarde. O Rei Negro olha com alegria para seu sucessor que veio vê-lo nesta terra rodopiante. Pai não sentiu isso? Ion-Wu suportou a dor lancinante e se perguntou por que Cronos não foi capaz de sentir o Rei Negro durante as dezenas de milhares de anos que viveu aqui. Ele também estava curioso sobre o demônio celestial, que disse com segurança que prendeu o Rei Negro no vazio.
O que o demônio celestial estava pensando? Mesmo que seja no futuro, como ele poderia pensar em colocar o Rei Negro adormecido em seu planeta-mãe? O demônio celestial nasceu na Terra, mas depois de se tornar um imperador, ultrapassou o tempo e o espaço. Ele terminou a criação do universo ao derrotar o Rei Negro. Deve ter havido alguma razão pela qual ele colocou o Rei Negro na Terra. No entanto, Yon-Woo não entendeu o que era. Os organismos vivos podem aparecer neste lugar de pensamentos tempestuosos? Não. Então, como surgiu o futuro que conheço? Olho dos céus parece. Ouvido dos céus ouve. Então, Yon-Woo não ficou mais confuso. Ele podia sentir algo esperando por trás da tempestade de pensamentos. E que sua alma estava ligada a isso por correntes invisíveis. As correntes estavam sendo puxadas como se lhe dissessem para se aproximar. Se ele não ouvisse, isso o forçaria. Barulho. As correntes tilintaram e puxaram Yon-Woo com mais força. Yon-Woo não resistiu e foi puxado para o oceano com um estrondo. Yon-Woo afundou, justamente quando ele estava começando a pensar que havia alcançado o núcleo da Terra. Yon-Woo percebeu que não estava mais na Terra, mas em um vazio escuro como breu. Havia um ser que ele não conseguia nem começar a medir. Yon-Woo não conseguia ver o ser por causa do vazio negro, mas seu tamanho era algo além do que ele conseguia reconhecer. Ele era apenas um pontinho comparado a isso. Até mesmo ousar medir o ser parecia desrespeitoso. O Rei Negro olha para seu sucessor. Conheça assim. Novo, sonho. Ovo. O ovo. O melhor de todos os meus sucessores. Esperei até que o sangue passasse. Bom. Escolha você. Através da bênção do Rei Negro, o título, Sucessor do Rei Negro, foi alterado para Sombra do Rei Negro. Ainda não é hora de eu acordar. Mas posso esticar. Eu usei. Para falar enquanto durmo de qualquer maneira. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.